Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós trabalhar na minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. E em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Está perto da pessoa que o invoca. O Senhor
Deus. Está perto da pessoa que o invoca. Está perto da pessoa que o invoca. Sexta, sábado e domingo. Durante 3 dias, o Senhor nos concedeu a graça de podermos fazer um mergulho na misericórdia de Deus. Fomos acompanhados bem de perto pela presença de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que nos dirigiu através do tema "A sua misericórdia se estende de geração em geração". E o Senhor nos tomou pelas mãos e nos foi introduzindo neste mistério da misericórdia de Deus. E nesta missa nós estamos celebrando a conclusão do 9º encontro. Presta atenção, 9º encontro. Alguém aqui, além de mim, participou desde o primeiro encontro da Divina Misericórdia? Levante a mão, por favor. Aqui alguns. Ali alguém. Portanto, depois de termos a graça de celebrarmos sempre no mês de setembro este encontro de aprofundamento sobre a Divina Misericórdia, o Senhor dirige através da sua palavra uma pergunta. E agora? É muito fácil beber. É ou não é verdade? É gostoso sentar e ouvir. Mas nós ouvimos numa das palestras desta manhã que é preciso experimentar para anunciar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é preciso experimentar para anunciar. Se você não experimentar, como é que você vai anunciar? E enquanto eu li o Evangelho de hoje, a imagem que o Senhor me fez recordar foi a imagem do meu tempo de noviciado, há 27 anos atrás, quando em Cornélio Procópio, no noviciado dos Palotinos, nós tínhamos que fazer pão. E todo o processo de fazer o pão, o Senhor foi me trazendo. Você precisa pegar o trigo, você precisa juntar os ingredientes ao trigo. Além do trigo, quais são os ingredientes para fazer o pão? O fermento, sal, a água, em alguns casos o açúcar, e precisa ser misturado. Faz assim com a mão, por favor. Senhor, assim como acontece, vai repetindo comigo. Com a massa do pão, assim como os ingredientes precisam ser misturados, a minha vida precisa ser misturada com a sua, para que ela possa ser transformada em misericórdia. E eu quero, Senhor, que a minha vida seja misturada com a sua, para que eu possa ser transformado como o Senhor é. Dá-me esta graça. Depois de misturar os ingredientes, você precisa sovar a massa. Eu me lembro que nós não sovávamos
de mansinho, não. Eu era bem jovem, eu tinha 19 anos. Então nós sovávamos com murros. E quanto mais você sovava a massa, melhor ela ficava. Parece que mais o fermento fermentava. E por isso, muitas vezes, nós pegávamos a massa, levávamos ela um pouco acima e jogávamos. Quem faz pão sabe disso. Claro que hoje possuem as máquinas, mas nós não tínhamos máquina, era tudo no muque, era tudo no braço. E assim também acontece conosco. Deus deseja que você seja transformado em misericórdia. Experimentar a misericórdia é o primeiro passo para que se inicie um processo de transformação na misericórdia. E este processo, ele se passa através das sovas que nós levamos na vida. Viver não é fácil. Viver é um desafio. E o próprio Jesus nos deu o exemplo. O Jesus foi sem nenhum ferimento para a cruz. Foi ou não foi? Imagina aquelas chibatadas que o Senhor levou. Imagina aquela flagelação, o que Ele não padeceu. Daquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, a cena mais impactante para mim é quando o flagelo se cola a uma parte do corpo de Jesus e puxa, arranca das suas costas uma parte da pele. Naquele momento eu fecho os olhos para não ver. Assim também acontece conosco na vida. Às vezes a vida nos flagela. É uma doença, uma enfermidade, é uma perseguição, é uma tempestade, é alguma dificuldade, é um desentendimento, algo sempre nos acontece. Mas eu ouvi e quero que você repita: tudo nos favorece quando a gente não se aborrece e ainda agradece. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo te favorece quando você não se aborrece e ainda agradece. É o que nos ensina Jesus. No Evangelho de hoje, Ele nos pediu, Ele nos disse: os últimos serão os primeiros. Mas quem de nós quer ser último? Quem de nós quer buscar o último lugar? Quem não gosta dos primeiros lugares? Quem não gosta de ser elogiado, de ser aplaudido, de ser considerado, de ser benquisto? Quem gosta de ser criticado? Eu não gosto. Quem gosta de ser julgado? Eu não gosto. Quem gosta de ser humilhado? Eu não gosto. Portanto, eu não sei se você já percebeu, mas Jesus se colocou no último lugar. Ele escolheu de propósito o último lugar. Inclusive, colocou ao seu lado duas pessoas, dois ladrões,
para nos fazer crer que ali foi o lugar escolhido por Ele. Ele morreu entre os últimos para nos dizer: você precisa buscar o primeiro lugar, ou melhor dizendo, o último lugar. Se você quiser entender o que significa a misericórdia de Deus, o que significa ser transformado na misericórdia de Deus, depois de ter experimentado a misericórdia de Deus, não se esqueça que as pancadas da vida, as sovas da vida, são pancadas de misericórdia. Os ingredientes para se tornarem pão precisam ser misturados, precisam ser sovados. Depois ainda tem que passar, eu tentei lembrar o nome daquela máquina que... cilindro, né? Tem que passar pelo cilindro. Se pudessem gritar imaginador, para que nós possamos ter o pão em nossas mãos. Não é à toa que Jesus escolheu a imagem do pão para representar a si mesmo. Aliás, se você for pensar bem, Jesus, desde o seu nascimento, quer que esta imagem do pão nos marque bem, porque Belém quer dizer casa do pão. Ele já nos apresentava este processo e, portanto, o Senhor está dizendo para você que você também precisa acreditar que se você está levando uma sova da vida, é porque Ele está te fazendo experimentar de maneira concreta a misericórdia. Me lembro que quando eu fiquei doente, quer dizer, eu ainda estou em tratamento, mas quando eu estava bem mal, logo no começo da enfermidade, da depressão, fui ter uma conversa com o bispo e ele me disse assim: você não pode esquecer que você deve viver a enfermidade em espírito de fé, que você está unido a Cristo na cruz. E ele falou um pensamento correto. Só que quem está sofrendo, quem está passando por esses momentos, por essas tempestades, quer mais sair o mais rapidamente disso. É ou não é verdade? E lá no meu interior eu dizia: dizer que é preciso viver em espírito de fé é muito fácil para quem não está vivendo. É difícil de entender quando você está passando por uma tribulação, por um momento um pouco mais difícil na sua vida, de que Deus está permitindo aquela enfermidade e até pode não, Ele está te visitando através daquela enfermidade para que você possa entender que Ele está mais do que nunca perto de você. Há um pensamento de Santa Teresa de Jesus que dizem, certa vez ela caminhava para fundar um Carmelo e atravessava um rio, escorregou, correndo o risco de quebrar a perna. Naquele tempo não tinham os recursos que hoje nós temos. Poderia significar até a possibilidade de morte. E ela,
muito livre com Jesus, perguntou assim para Jesus: Senhor, é assim que o Senhor trata os seus amigos, aqueles que o Senhor ama? Jesus disse com liberdade também: é exatamente assim que eu trato os meus amigos. E ela respondeu mais rápida que nunca: não é à toa que o Senhor tem tão poucos amigos. Não é à toa que Jesus tem tão poucos amigos, porque poucos estão dispostos a buscar o último lugar, porque poucos estão dispostos a ocupar o último lugar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa mudar sua maneira de ver. Você precisa olhar para tudo com uma ótica nova, com uma ótica de Cristo. Dá-me, Jesus, os teus óculos, para que eu possa enxergar tudo, especialmente as situações mais dolorosas, como tu mesma as enxergas. Dá-me esta graça, Jesus. Por falar nisso, a Santa Teresa de Calcutá estava cuidando de uma mulher cancerosa, já bem carcomida pelo câncer, que encontrara na rua, e a mulher gritava de dor. Vejam a ótica de Cristo, como Cristo vê, como Cristo enxerga a dor, e como nós estamos perdendo o olhar de Cristo, o olhar da misericórdia sobre as realidades. E Santa Teresa de Calcutá, ao ouvir os gritos daquela mulher, disse para ela: minha filha, cada dor que você sente é um beijo de Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Cada dor que você sente, cada dificuldade que você passa é um beijo de Deus. Cada tempestade que você atravessa é um beijo de Deus. Você está sendo beijada por Deus. Parabéns. Mas aquela mulher, ligeira e rápida, disse para Madre Teresa: então, diga a Deus para parar de me beijar, porque está doendo muito. Talvez você também queira dizer isso para o Senhor. Somos seres humanos e nós não podemos negar a nossa humanidade, porque Jesus conhece melhor que ninguém a nossa humanidade. Ele se fez um de nós. E ninguém melhor do que Ele para entender você, para entender aquilo que você vive, para entender aquilo que você passa. E por isso, se for necessário, diga para o Senhor: Senhor, para de me beijar, porque está doendo muito. Os beijos de Deus, as carícias de Deus, são diferentes dos beijos humanos, porque Deus nos quer ver crescer. Você tem um referencial. O seu referencial é a pessoa de Jesus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Você não tem nenhum outro referencial. O seu referencial só pode ser Jesus. O óculos com o qual você deve olhar a vida deve ser
o óculos de Jesus. Deve ser o olhar de Jesus. Talvez você não esteja entendendo o motivo pelo qual você está passando por isso. Nem eu entendo o motivo pelo qual eu, com 47 anos, estou com Parkinson. Mas eu estou começando a aprender a louvar a Deus por estar com Parkinson. Estou começando a aprender. Confesso que no princípio foi muito difícil. Confesso que questionei a Deus muitas vezes. Perguntei a Deus o porquê. Não obtive resposta. Deus não tem que me dar satisfações. Apenas como homem de fé, preciso, diante de cada obstáculo, diante de cada dificuldade, dizer: Jesus, eu confio em vós. E não é fácil. Não é fácil. Na festa da misericórdia deste ano, quando aqui estivemos, a minha face estava parecida com a face de um zumbi. Mas precisávamos cumprir com a agenda, não podemos também parar. Não somos os únicos que sofremos, nem passamos por essas situações. Existem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Além do mais, o que eu passo, nem de longe é um grãozinho de pó daquilo que Jesus passou. Então, é preciso andar sempre para frente. Basicamente, durante todo esse ano, essa é a segunda missão que eu tenho durante todo o ano de 2017. Porque eu só tenho saído de casa para médico, para fisioterapia, para o psicólogo, para o psiquiatra, cuidando da saúde. Porque o corpo que você tem não te pertence, ele pertence a Deus. Ele é templo do Espírito Santo. E durante esse tempo, eu tenho levado uma boa sova. Deus tem caprichado. Não só comigo, mas também com aqueles que estão mais próximos de mim, que são o Marley e a Cleide. Também eles acabam recebendo a rebarba. Eles estão bem sovados. Você já ouviu falar do pão sovado? É o que leva mais sova. Talvez também você esteja passando por isso. Mas Santa Faustina só começou a entender o que é a misericórdia a partir da experiência de dor que ela foi passando, que ela foi vivendo. Ela morreu com 33 anos de idade. Eu já estou com 47. E ainda estou longe de ser santo. Isso quer dizer que há muita sova por aí. Diga para a pessoa que está ao seu lado: há muita sova por aí. Mas, amado e amada de Deus, o que Deus quer lhe dizer é que o lugar do devoto da Divina Misericórdia é o último lugar.
Foi o lugar escolhido por Jesus. Então, quem é devoto da divina misericórdia, anunciador da misericórdia, propagador da misericórdia, precisa querer assentar-se com Jesus no último lugar. Não se preocupe, vai sobrar espaço. Poucos querem o último lugar. E é interessante que Santa Teresinha do Menino Jesus disse: eu vou escolher o último lugar, porque aí ninguém quer saber dele. Mas o Senhor está dizendo a você que se você quiser ser o primeiro no reino dos céus, você precisa buscar o último lugar. Não há outra via. A porta, ela é estreita. E a via da misericórdia é uma via estreita. É uma via para poucos. Ela é para todos. Mas poucos desejam percorrê-la como ela precisa ser percorrida. E Jesus está te convidando nessa tarde a fazer essa experiência. Ontem celebramos São Pio de Pietrelcina. Que homem! Se alguém sofreu como primeiro sacerdote estigmatizado na igreja, na história da igreja, foi um homem que fez uma experiência extraordinária do sofrimento. Aliás, nós estamos aqui celebrando o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Nós vivemos do que Jesus realizou por nós no altar da cruz. Isto é a Santa Missa, é a Eucaristia que nós estamos celebrando. Por isso, Jesus hoje deseja te perguntar: e agora? Depois de saber de tudo isso, você ainda quer continuar a ser devoto da Divina Misericórdia? Hein? Depois de saber de tudo isso, você ainda quer ser anunciador da misericórdia? Depois de tudo isso, você ainda quer ser propagador da Divina Misericórdia? Então, prepara-te para a sova. Vida cristã é marcada pela morte e pela ressurreição. Não existe ressurreição sem passagem pela cruz. E morrer não é gostoso. Morrer não é prazeroso. Aliás, falar de sacrifício, essa linguagem que estamos dizendo hoje, não é politicamente correta. Mas nós não estamos aqui para sermos politicamente corretos. Estamos aqui para dizer que somos cristãos, que somos devotos da Divina Misericórdia. E se aquele que nos ama se desfigurou, permitiu que fizessem com ele o que fizesse por amor de nós, ele disse: o discípulo não é maior que o seu Senhor. Então, amado, então, amada, pare de reclamar. Há uma frase famosa de Monsenhor Jonas Abib que diz assim para nós: aguenta firme, meu filho.
Aguenta firme, minha filha. Aguenta firme. Você quer ser pão como Jesus se fez pão? Quer ou não quer? Esse sim não me convenceu. Você quer ser pão como Jesus se fez pão? Sim ou não? Então, aguenta firme. Os beijos de Jesus te serão dados. Ouvi alguém dizendo: ai meu Deus. As carícias de Jesus chegarão até você. Você não precisa pedir sofrimento, não precisa fazer novena pedindo sofrimento. A vida mesmo vai proporcionar situações, momentos, ocasiões, provações. Aliás, o ditado diz que a melhor escola é a vida. E é uma escola dura, difícil, mas é a melhor faculdade. O que se aprende na vida não se esquece. Amado e amada de Deus, eu gosto sempre de usar uma imagem porque me vem. Deus não é como muito papai e mamãe, que poupa o filhinho, que poupa a filhinha, que faz do filhinho e da filhinha uma florzinha de estufa, como dizem os portugueses. Alguém em que não se pode tocar. E o papai e a mamãe se esquecem que eles não vivem para sempre. Amanhã ou depois papai e mamãe vai embora. E como a florzinha de estufa vai ficar? Sem condições de lidar com a vida. Nós precisamos ser preparados para a vida. É isto que a misericórdia de Deus deseja que nós vivamos. Amado, é difícil assumir a vida como ela é. É difícil viver a vida como ela é. Deus não lhe pede mais que isso. Deus não lhe pede nada acima disso. Deus lhe pede o possível. Para Ele fica o impossível. Por isso, precisamos pedir ao Senhor a graça de hoje podermos abrir o meu e o seu coração. Coloque a mão no seu coração se você sentir vontade. Comece a conversar com Deus. Comece a dizer para Jesus que você deseja que quando o Pai olhar para você, o Pai reconheça em você o próprio Filho. O Pai enxergue em você as marcas que ficaram no corpo do Filho, as marcas da paixão, que também são marcas de ressurreição. Peça a Jesus a graça de aprender a lidar de uma maneira nova, a ter um olhar novo e a viver de um jeito novo toda esta realidade que você está vivendo. Peça a Ele o óculos da misericórdia, para que você possa olhar e não se assustar com o que você enxergar, mas
de você ver aí nas dores que você está atravessando a sua transformação na pessoa de Cristo. De tal modo que quando alguém perguntar a você se você é cristão, se você é um outro Cristo, ele possa enxergar em você as marcas da paixão. Jesus, vós ressuscitastes, mas trazeis em vosso corpo ressuscitado as marcas da paixão. Elas permanecem aí, Senhor, como marcas de amor, como um sinal claro do amor que Tu tens por nós, por mim. Por isso, Senhor, o Pai, quando olhar para mim, vai procurar em meu corpo as marcas do próprio Filho. E eu desejo que o Pai encontre em mim as marcas do Filho. Dá-me a graça, Jesus, de ser fiel. Não é fácil ser beijado por Ti, mas eu desejo ser beijado por Ti, Jesus. Eu desejo fazer essa experiência de ser transformado pela Tua misericórdia. E vai soltando a sua voz naquele que pode nos transformar na própria misericórdia, o único que nos pode fazer esta graça. Uria lara labandoria la maria la baria lara labandu. Shuria lara la baria lara la malaria labandu. Iria la malabalara la malabaria lara labandoria. Shuria lara la baria lara la baria lara lara lara. Solte sua voz. Senhor, preciso te dizer que é impossível lhe esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Não se para de lutar, triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo, canta. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão,
dizer que você vai receber muitos beijos de Deus até chegar ao céu. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!